o Senhor tem para nós. E assim, Senhor Jesus, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. E aí, estão animados? Todo mundo feliz? Então, gente, eu vou pedir um versículo que vai ser o versículo base do nosso tema. O nosso tema é a grandeza de Deus, tá bom? Hoje a gente vai tentar descobrir o quão grande é o nosso Deus. Então a gente vai... Desculpa a voz trêmula, que é a primeira vez, tá, gente? Então vou gaguejar, a voz vai falhar, as palavras vão fugir, mas no final tudo vai dar certo. Vou tentar explicar o mais detalhado possível para que todos nós possamos compreender. E o versículo é em Salmo 139, do 13 ao 16. Se puder colocar na versão NTLH, por favor. Vou ler com vocês aqui. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser tímido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existiam. É isso. O primeiro ponto, a gente vai ter que usar um pouco da imaginação agora. A gente vai viajar bem longe agora, tá, gente? Então, me acompanhe aí no raciocínio. A gente vai fazer uma analogia com o espaço. Estrelas, planetas, então não vai ser fácil, mas eu vou tentar explicar bem devagarzinho, bem certinho. Então vamos imaginar o seguinte: a gente vai imaginar que o planeta Terra ele é um grão de arroz. Imagina que o planeta Terra é um grãozinho de arroz. E esse grãozinho de arroz está no meio de Diadema, numa rua ali, no meio assim. E todas as casas que estão em volta desse grão de arroz são estrelas, são planetas, tem o Sol também, diversos... tem de tudo ali, tudo não, né? Tem as estrelas, os planetas, as galáxias e muito mais. Então, o planeta Terra é um grãozinho de arroz no meio de Diadema, e o Diadema vai ser a nossa galáxia. Então, estão me acompanhando, né? Coloca para mim a imagem 1, por favor. Esse grão de arroz que eu falei, está aqui, ó. E tudo isso aqui é como se fosse Diadema. Todos conseguiram ver? Então, isso aqui é a nossa galáxia. Isso aqui é gigante. E tudo isso aqui foi Deus que criou. Tudo isso aqui. E agora eu vou pedir, a nossa galáxia está aqui. Isso aqui é a nossa galáxia. É como se fosse Diadema, nossa cidade aqui de Diadema. Agora eu vou pedir a imagem 2. Cada estrelinha dessa é como se fosse Diadema. Vocês conseguem entender a grandeza disso aqui? Cada estrelinha dessa é como se fosse uma galáxia, longe da outra. Volta para a primeira de novo. Então, cada estrela dessa é como se fosse esse espiral aqui. Pode voltar para 2 agora. Vocês conseguem entender a grandeza do espaço? E tudo isso aqui, ó, foi construído com uma palavra: haja luz. Deus falou, haja luz, e todas essas galáxias foram construídas por Ele. Então, isso aqui mostra o poder, a grandeza do nosso Deus, que o Deus que a gente serve. Pode tirar, por favor. E mesmo com tudo isso, esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele escolheu se preocupar com você. Ele conhece seus sentimentos, seus medos e te chama pelo nome. O Deus que construiu tudo aquilo, Ele está perto de você. Ele não, por mais que tenha galáxias, que não dá para dimensionar o tamanho da galáxia, o planeta Terra já é gigante. Imagina as galáxias, o quão longe tem de quilômetros e quilômetros de trilhões e trilhões de galáxias e estrelas. Tudo isso construído com apenas uma palavra: haja luz. E mesmo assim, mesmo com essa grandeza, Deus
resolveu habitar dentro de nós, está no nosso meio. Deus está aqui na igreja. Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E o segundo ponto, agora vai começar a complicar, hein, gente? Vamos lá. Vocês viram, né? Todos os planetas ali e tal, nas galáxias. E coloca um fundinho, irmão, para ver se dá um... para ver se o nervosismo vai embora um pouquinho. E vocês viram, né, a grandeza da galáxia. E assim, para existir a vida na Terra, calma que não é aula de ciências não, tá, gente? É só para a gente entender a grandeza do nosso Deus. E para existir a vida na Terra, existe um grande sincronismo de muitas características que elas têm que estar milimetricamente alinhadas para que a nossa vida possa existir aqui na Terra. Senão, nenhum de nós poderia habitar aqui. Tipo, eu vou citar algumas para vocês. Então, são 102 características. Então, aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, a grandeza do nosso Deus, as chances dessas 122 características não serem por acaso, para ninguém poder falar que é coincidência, a chance de tudo isso estar alinhado, 122 características, gravem esse número. A chance de tudo isso estar alinhado, a chance é de 1 em 10 elevado a 138. Eu sei que vocês não conseguem dimensionar mais ou menos o tamanho desse número, mas eu vou pegar alguns exemplos. Existe um princípio matemático chamado Borel. Esse princípio diz que a chance de 1 em 10 elevado a 50 já é considerado impossível. A chance dessas 122 características se alinharem para que a vida exista na Terra é de 1 em 10 elevado a 138. Em 50 já é considerado impossível. Não é uma coisa por acaso. As coisas não se alinharam assim, por sorte, vamos usar essa palavra. Foi Deus. Com uma palavra, haja luz, tudo isso já se alinhou, todos esses números já foram criados, as galáxias já começaram a clarear o espaço, a escuridão. Então, você vê até o espaço, né, que é infinito, que você olha e fala que é escuro, não, tem luz lá também, né? Para a gente ter uma noção. Então, assim, agora para vocês terem uma noção do valor, tá? Para vocês entenderem o quão difícil seria isso se alinhar por sorte. Então, assim, aqui, ó, para vocês entenderem, a chance de 1 em 10 elevado a 138 é a mesma chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena 18 vezes seguidas. Já é difícil ganhar uma, né? Imagina 18 vezes seguidas com um bilhete, tá, gente? Não é 10, 20, 30 bilhetes, não, é com um bilhete. Então, assim, e cada vez que a pessoa ganha, a segunda vez se torna mais difícil. A terceira mais difícil, a quarta já começa a ficar impossível, a quinta já é impossível. Ela tem que ganhar 18 vezes seguidas. Tem noção? Então, vocês acham que a vida na Terra é simplesmente pelo Big Bang, que tudo começou do nada? Não, Deus estava lá. As coisas foram criadas do nada, mas foram criadas das palavras de Deus. E aqui, você acredita que tudo isso foi sorte? Alguém acredita que isso aí foi sorte? Tem alguém com dúvida ainda? Não, né? E aqui, ó, eu vou citar algumas das características que precisam estar alinhadas. É só algumas, porque são muitas. Precisam estar alinhadas para que a vida seja habitável no nosso planeta. A distância do Sol, que se chama a zona habitável. A Terra está exatamente na zona certa, nem muito perto e nem muito longe do Sol. Isso permite que a água exista em estado líquido, fundamental para a nossa vida. Então, com a distância exata do Sol, a água não evapora e nem congela. Se o Sol fosse um pouquinho mais perto, toda a água evaporaria, o mar inteiro secaria. Se fosse um pouquinho mais longe, o mar inteiro virava gelo. Então, isso é um ponto muito importante. Está no ponto certo. Tem noção do que é esse negócio de estar no ponto certo?
Isso é uma. São 122 características que tem que estar no ponto certo. A segunda, atmosfera com composição exata. O nosso ar é uma mistura perfeita de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e traços de outros gases. Essa combinação mantém o ar respirável, para que a gente possa respirar. Então, a gente não respira por trás do ar que a gente respira. Se esse ar não fosse respirável, mais uma vez, a vida da Terra não existiria. O campo magnético protetor, criado por núcleo de ferro derretido, ele protege a Terra dos ventos solares que poderiam destruir a nossa atmosfera. Se vem um sopro solar do Sol na Terra, queimava tudo. Um sopro. Mas não, tem uma atmosfera, tem um campo magnético que protege desses ventos solares que atingem a Terra. Porque vem, mas o campo magnético está lá protegendo. O tamanho da massa ideal. A Terra tem a massa suficiente para manter a atmosfera e a água líquida, sem ser tão grande para se tornar um gigante gasoso como Júpiter. A velocidade da rotação reguladora. O giro da Terra, a cada 24 horas, regula o ciclo de dia e noite. Isso também mantém as temperaturas estáveis, essenciais para o processo biológico. Então, aqui mais uma vez, para que possa existir toda a biologia do nosso planeta, precisa existir o dia e a noite. Deus também pensou nisso. A inclinação do eixo, que gera as estações. Então, a Terra está levemente curvada, conforme ela vai girando, passando os anos, vai gerando a primavera, o verão, o inverno, o outono, que também é muito importante para o clima e os ecossistemas variados. Gente, são 122 características que precisam estar alinhadas. Vocês têm noção? É muita coisa, gente. Ó, a influência da Lua. Ela é grande em relação à Terra, estabiliza a inclinação do eixo, mantendo o clima estável ao longo dos séculos. Além disso, provoca as marés fundamentais para a vida marinha. Então, o mar lá está cheio de vida, que Deus colocou lá. A composição terrestre. Elementos essenciais como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre estão presentes para formar moléculas orgânicas, que é para a vida de micro-organismos. Deus também pensou até nisso. Água em abundância. Imagina se não tivesse água. Como que seria? A água está aqui, cara. Se não tivesse água em abundância, não teria vida na Terra, não teria. Ela poderia até ter, mas não seria numerosa igual a Terra é. Deus fala, né, para a gente ir para a Terra e popular a Terra, né? E a água está aqui para a gente, à vontade. Pressão atmosférica, mantém a água em estado líquido que permite a respiração adequada. Até pressão atmosférica. Estão tendo noção da grandeza do Deus, do nosso Deus? Criou o espaço, a galáxia, o planeta Terra, com uma palavra, haja luz. Tudo começou. 122 características que precisam estar alinhadas. Então, elas não estão alinhadas por sorte. Deus alinhou essas características. Se fosse elevado a 50, já é impossível. Mas não, elevado a 138, é mais do que 2 vezes impossível. Então, não tem como ser sorte. Deus é grande, gente. E a terceira parte. Você não é só mais um entre bilhões. Você é único, você é amado, você é visto por Deus. Então, Deus fez tudo isso, que é difícil até citar, difícil de explicar, tudo que Ele fez com sua grandeza, e mesmo assim, você é único, você é amado. Deus habita dentro de vocês. Você só precisa acessar. Então, é que eu me perdi? Mas está aqui. Então, Ele conhece suas lágrimas, seus pensamentos mais secretos, suas dores mais escondidas. Ele não apenas criou o universo, Ele habita dentro de você. Meus irmãos, com um Deus tão grande, e mesmo assim ainda tem gente que duvida, né? Tem gente que, às vezes, está passando por algum problema. Às vezes é um problema delicado. Só que, assim, esse problema ele não pode ser maior do que a nossa fé. Maior que o nosso Deus. Olha o tamanho do nosso Deus. Agora imagina Deus naquela posição. Porque eu tento imaginar assim, né? A gente fala muito, Deus está nos céus, né? Só que assim, acima do céu tem a galáxia.
Eu acho que Deus está acima do céu e da galáxia, olhando tudo aquilo brilhando. Tem noção do quão grande é o céu? E a gente com aquele probleminha e Deus olhando lá de cima. Mal enxerga o seu problema assim. Ó. Falou, cadê, irmão? Que eu não estou nem vendo daqui esse problema aí que tá fazendo você chorar, você perder o sono, você brigar com alguém, discutir. Deus fala, meu Deus. Fala para ele mesmo, né? Como diz o Alan uma vez. Eu mesmo, cadê? Não estou nem vendo. Então, tem gente que acaba engrandecendo os problemas, a dificuldade. Sendo que a grandeza do nosso Deus é imensurável, não dá para explicar. Se a galáxia é grande, imagina o céu acima da galáxia, gente. O quão grande não é? E está lá para a gente desfrutar quando a gente for para a vida eterna. Eu vou pedir agora para colocar no Salmo 139, 1, 4. Do 1 ao 4. Esses versículos vão ser para não ficar só nas minhas palavras, que por mais que Deus é tão grande, tão imensurável, Ele se preocupa com cada detalhe do nosso dia, de nossas decisões. Deus está conosco o tempo todo. Então aqui, ó. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes de tudo que eu faço e de longe, conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Então, isso já demonstra a preocupação com nós, né, que Deus tem. Então, mesmo antes de a gente falar, Deus já sabe de tudo, né? Deus já tem a nossa vida escrito já no livro da vida, né? Tem as páginas, né, da nossa vida. Deus sabe de tudo, irmãos. Agora eu vou pedir Mateus 10, 30. Quanto a vocês, até o fio dos seus cabelos estão todos contados. Você tem noção? Deus fez tudo, praticamente tudo. Deus fez, não dá para falar o impossível, porque para Deus nada é impossível, né? Alinhar 122 características, que pelos números matemáticos são praticamente, para o homem, né? São praticamente impossíveis. Deus fez tudo com apenas uma palavra. E até o nosso cabelo, Deus sabe a quantidade que tem. Será que alguém aqui já conseguiu contar os cabelos? Os cabelos? Não, né? Deus sabe. Quantos fios você tem aí? Alguns são mais fáceis de contar, outros não, mas Deus sabe. Isaías 49. Essa eu vou pedir no NVI, por favor. Escutam-me. Deixa eu ver. (49, 15, 16). Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou. Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Essa é a grandeza do nosso Deus. Está acabando, tá, gente? É uma palavra bem breve. Agora, só para finalizar. O Criador de tudo isso não se afastou. Ele está presente a cada instante da sua vida. Quando você dorme, Ele vela. Quando você chora, Ele sente. Quando você ora, Ele ouve. Cada um desses detalhes não é por acaso, é Deus, o Criador planejando e sustentando a vida com perfeição. Ele é tão grande que criou o universo. E, ao mesmo tempo, tão íntimo que cuida de cada detalhe para que você possa existir e viver. Isso é a grandeza de Deus. Gente, obrigado pela oportunidade, gente. Essa foi a palavra. Desculpa o Ministério de Louvor não ter avisado vocês que já estavam finalizando. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tentei passá-la de uma forma fácil, porque ela não foi uma palavra fácil de elaborar, porque é muito difícil tentar trazer números e fazer que todos consigam entender